Programa TV Conexão News. Entrevistas, atualidades, meio ambiente, empreendedorismo, cultura, saúde, educação, esportes, turismo, política. Editoria Internacional Paloma Rodrigues. Apresentação: Roberto Monteiro Pinho. Começamos com mais um programa Conexão News, aqui pela Max TV HD 525 da Claronet. E também estamos no YouTube, @TV Conexão News, YouTube. Estamos aqui no Campo Olímpico de Golfe, ao vivo, aí, ó, gramado, clima adorável. Isso aqui é um paraíso, né? E com a doutora advogada Heloísa Helena Ribeiro, uma jovem promissora, já promissora no presente e mais promissora no futuro, Nem tão jovem assim. advogada, né? Não tão jovem assim. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Roberto. Já era esperada aqui, a agenda já estava te esperando há muito tempo, mas infelizmente o seu pai não te avisava, né? Mas falar sobre o Fluminense, ele Ele se sabe, ele liga, né? sabe. Veio toda elegante, veio com uma blusa Ah, de muito linho, obrigada. bem doutora mesmo. Heloísa, gosta do que faz? Amo. Sou realmente vocacionada para a advocacia. Por quê? Você é brigona, você é técnica ou você é estudiosa? Técnica é uma coisa, estudiosa é outra. Os 3, né, como lidar com o dia a dia num contencioso estratégico sem ser estudiosa, saber aplicar a técnica e também ser brigona. Como é que é essa relação, advogado, juiz, tribunal, servidores públicos? O universo do judiciário brasileiro está flutuando, né? A gente tem reclamações de ambos os lados, né? E eu até conheço bem aqui como funciona, que é o Fórum da Barra, conheço diretores, conheço vários juízes que estão ali, e eu ouço muitas coisas. Como é que é esse panorama? Você faz fórum, faz essas coisas? Faz? Faço, ainda faço, não tanto quanto fazia, Porque porque não. já está começando a querer ser uma jurista, né? Eu fico mais eu preciso construir estrategicamente os processos, então, e a militância dentro do fórum toma muito tempo. Eu não consigo, dificilmente eu É meio beabá consigo. também, né? É e não é, porque despachar presencialmente com o magistrado ainda é fundamentalmente necessário para a boa condução estratégica do processo. Seja na primeira ou principalmente na segunda instância. Hoje a segunda instância no Rio de Janeiro está muito melhor do que a primeira. O atendimento na primeira instância, seja aqui no Fórum da Barra, seja nas outras regionais, seja no Foro Central, o atendimento na primeira instância e as decisões de primeira instância estão muito difíceis. E às vezes a gente torce logo para vir uma decisão, a gente agravar e subir. O juiz respeita mais o cabelo branco ou o pessoal mais jovem? O Eu, cabelo branco já... eu acho que o juiz, é uma impressão que eu tenho. Principalmente, o senhor falou aqui do Fórum da Barra, a gente tem aqui o diretor do Fórum da Barra, que é o doutor Mário. Ele é um O juiz, por Mário exemplo, Linto, Mário Olinto. ele vai morrer lá dentro, vai ser enterrado dentro do fórum. Não vai É, sair mais. ele é um excelente juiz. As Eu decisões gosto dele, dele, eu as gosto dele. decisões dele são sempre bem fundamentadas. Ele é um juiz que conseguir despachar com ele é difícil, é Agenda complicado, muito agenda corrida, então, voltando à sua pergunta inicial, o relacionamento. estagiário, o assessor ou aquele advogado assistente chega no fórum mais cedo, puxa a agenda, na hora que o juiz está por ali, ele liga para o escritório e aí é quando eu vou. E o doutor Mário é sempre muito técnico. Então, discutir com ele, debater com ele um processo é muito mais sobre uma abordagem Mas técnica é o do que ter técnico cabelo branco. saneador ou é o técnico do direito? Olha, Porque o saneador é aquele que faz estatística para... uma vez a gente debateu sobre um caso. Que eu fui juiz do trabalho, você Sim, sabe, durante sim. anos, e
E Conheço me bem. ensinou muito, né? Milito muito na Justiça do Trabalho e no início, eu lembro que o meu primeiro recurso de revista, eu insegura como que eu ia fazer aquele recurso para Brasília, não estava conseguindo concluir ali aquele raciocínio, você pegou, falei, me dá isso aqui. E aí você leu e ajustou aqui e ali. Ganhou? Ainda está tramitando. Ganhou. Justiça Sim. para enxugar gelo, pô. Pois é. Dentre outras coisas da Justiça do Trabalho que você me ensinou, né? O A cálculo não questão, prescreve. E isso quando eu entro com uma aquele. vírgula pode ser milhões. É aquela boa e velha tese do agravo de petição, né? Quando a gente coloca lá no cabeçalho, cálculo não prescreve. E aí a gente vem Tem um discutindo artigo sobre isso. aquela condenação toda. Você leu Ponte de Miranda, que eu recomendei, não? Não, E a execução, você leu? li. Li porque eu sou apaixonada por execução, né? A execução é onde você realmente O direito ganha. é execução penal, execução no juízo civil financeira, tem os leilões de bens patrimoniais. Sim. Tu Eu sou apaixonada. lembra quando eu te ensinei que o embargo de menor púbere, que quando é menor, aí para tudo, bloqueia leilão de Lembro. E aí eu tanto lembro que eu aprendi a reverter. Porque eu estudei execução. com os embargos. Quando entra essa história do menor entrar embargando Tem que achar o menor, né, hipótese do leilão, mas aí eu nem já que seja o titular do imóvel que cuida daquele menor, porque consegui ganhar um tempo. E no direito o mas, tempo é tudo, né? mas trabalha para negociar, né? Para enfraquecer a outra parte. Porque o advogado do empregado, desculpe quem é trabalhador, mas é assim mesmo, ele tem que brigar para ganhar o máximo, cada Sim, comissão dele, né, dos honorários. sim. Já não é o advogado que geralmente é advogado patrimonial, então ele tem empresa, ele advoga direto para a empresa, uma demanda vem da empresa e vai lá para fazer audiência. Então, para fazer acordo, tem que enfraquecer a parte que, na realidade, como o direito do trabalho ele é altamente e tendencioso a favorecer o trabalhador por causa da questão da mais-valia, ela agasalha o trabalhador, os direitos do trabalhador. E os direitos dos trabalhadores não são só os 922 artigos da Não, legislação trabalhista, tem, tem as decisões já. Acho que hoje não sei quantos enunciados nós temos hoje, não me lembro mas exatamente. está passando de 1000 já, A né? gente está, por exemplo, no momento agora, é o tema, salvo engano, 13.087. E tem agora a questão da temporada também, né? Que mudou agora. Vai dar problema para cá. Do trabalhador. É esse que está no STF agora, que está decidindo se Mas já tem juiz dando. Tem, não. E aí agora o ministro mandou, os processos estavam todos suspensos, Isso. ele determinou que voltasse a tramitar, então eu tinha mais de 20 processos só suspensos, só em cima desse tema, e agora voltaram a tramitar. Que fala sobre aquelas hipóteses de contratação, né? Ele não foi registrado, mas ele estava contratado sobre uma outra hipótese, um outro tipo de contrato, e aí entra-se na justiça para pedir o reconhecimento daquele vínculo. E aí é esse tema que está em discussão no Eu STF. encontrei dessas minhas pesquisas de matéria sobre direito, essas coisas, uma passagem que um grande jurista, não sei se foi Segadas Viana, um desses aí, falou que o processo ele funciona igual uma tourada. Vem o touro que é bravo, vem o toureiro que é o toreador, e aí entra os picadeiros, que são aqueles que picam o touro para sangrar, para enfraquecer o touro. Então, o advogado, quando vai para o ex adverso, ele vai para picar, para enfraquecer ele, para depois entrar. Perfeito. Concorda? Concordo e consigo trazer isso para algo que eu digo no escritório diariamente. Dentro do contencioso, o tempo é fundamental. Quando você mencionou sobre esses picadeiros, realmente, aí eu vou trazer para o processo. O touro vem com tudo e você tem que ir cansando. Cansar
o outro lado. E para a gente poder fazer não um bom acordo. exato, e a gente não está falando nem de direito, a gente está falando sobre estratégia. Você tem que cansar o outro lado. No final das contas, num processo, não vai ganhar quem tem direito. Dentro de um processo longo, vai ganhar quem tem mais fôlego para aguentar o tempo. E até porque a gente vive uma E justiça que amorosa. domina a ação, né? Porque tem cliente que quer advogar mais que o advogado contratado, né? Ah, tem, tem, tem. Quando o O senhor cliente não acha, pede para o mandar a senhor petição, que ele quer revisar a petição, ele quer revisar a sua petição. deixa revisar, não tem problema. Não, eu já protocolei, mas eu mando para ele revisar. Aí ele joga no chat GPT e faz um resumo e diz que está muito bom, é isso mesmo. Aí eu, Não sabe nada, então né? está autorizado, tá? Mas já está no processo. Porque Mas ele gosta de participar, e principalmente o empresário, o, ele gosta de ler, o de que é participar. SIC? S-I-C. Um advogado falou para mim que o cliente cismou com esse SIC. Bota entre parênteses S-I-C. SIC. Está parafraseando, né? SIC. Sei lá, uma perturbação qualquer que teve na escrita ali. Olha, são tantas Uma novidades. citação. Ah, uma citação, sim, sim, mas eu ainda uso, para fazer citações, eu ainda uso os modelos mais tradicionais. Ainda não estou com essa modernidade toda, até porque também acaba confundindo muito o processo. Hoje a gente lê até decisões que eu leio e claramente foi feito pela inteligência artificial. Às vezes decisões de 3 laudas. Porque a inteligência vai dizer, enunciado, 3 focos, 3 pontinhos, 3 parágrafos. Pá, pá, pá. Quer mais? Pá. E aí, copia e cola. Eu até caminho, analiso isso com muito cuidado sobre o uso da inteligência artificial nos tribunais. Até onde isso é positivo e até onde isso é negativo, porque, Roberto, atrás de todo o processo existe uma pessoa, existe a vida de alguém ali. E aquilo ser tratado por uma inteligência artificial, até onde a gente realmente Nós vai estar. atravessamos uma fase, é bom que o telespectador entenda isso, dos advogados combativos, que enfrentavam mesmo nos tribunais, os grandes oradores, né? Variações de Moraes. E foi uma época, inclusive, que na área criminal, na área política, defendia os presos políticos, né? Aqueles tribunais do júri com aquelas Pesado. defesas que eram verdadeiros, né, E hoje eu uma vejo verdadeira muito advogado, apresentação. por causa de uma besteira, subir na mesa do juiz. Subir, solenemente. Na audiência, ele pular em cima da mesa e surtar. Eu também vejo muito juiz surtar. Irmão, surto muito. Surto que você não sabe se ele é Não palhaço. estou defendendo a advocacia. Surto porque o juiz não sabe se é palhaço, É, se é artista ou se é juiz. sim, às vezes o magistrado, ele está tão envolvido com o ego que ele se coloca numa posição, e a gente às vezes vê muito isso em audiência trabalhista, que você sabe que a Sempre, coisa é muito mais sempre. ali na Por isso que é audiência. chamado patinho feio do judiciário. É, mas você sabe que eu acho que está mudando? Eu tenho visto novos magistrados entrando, mais novos, que vem trazendo É porque eles não uma. querem passar vergonha, os outros passaram, né? Pode ser, pode ser. Eu tive audiência recentemente, essa eu até fui. Era um processo grande, então eu fui. Foi uma audiência em Duque de Caxias. Um juiz excelente, novo, excelente, ele conhecia o processo. Ele na hora puxou ele lendo o processo na hora, né, fez um questionamento ali para o reclamante, muito humano e interessado mesmo no que ele estava fazendo. Eu aprendi muita coisa na época que eu fui juiz, porque, por exemplo,
as empresas, tinha um escritório de advocacia que era amigo do dono do escritório, a gente ia para lá para conversar, umas besteiras, depois a gente ia jantar, aquelas coisas de relacionamento, né? De amizade. E eu vi as conversas. Não, eu falei lá, aí eu falei para a empresa para mandar uma testemunha que morasse lá em Mato Grosso, porque aí estamos mandando ouvir lá em Mato Grosso uma carta rogatória ou precatória, e manda lá para ouvir lá em Mato Grosso, demora 3 anos. Empregado tem que impugnar aquela testemunha. Hoje o juiz vai falar para ouvir por vídeo, né? É, videoconferência. É, É. Então, naquela época era assim. Hoje, na vídeo, aí não tem internet na cidade. Aí pronto. é. Aí ele vai para a OAB local. Não tem internet na cidade, não tem na OAB Mas também. tem que ter, não é possível. Vamos ligar para o pessoal OAB lá. Mas ele resolve. Se o cara mandar na cidade, ele tira a internet da cidade. É, é. Bota um drone para ir lá na torre, dá um tiro na torre, onde aquela anteninha que fica lá em cima, acaba a internet da cidade. Não tem sinal. Não, mas tem, Roberto, tem melhorado, assim. E aí são os aspectos positivos. Sobe para o norte e nordeste, você vai ver que não tem melhorado, não. Será que eu estou muito Rio, São Justiça Paulo? itinerante na Justiça do Pode Trabalho. ser. Justiça aí você foi fundo. É verdade. Porque acontece o seguinte, tem um artigo na CLT que diz onde não houver a justiça comum, Uhum, ela é habilitada o juiz a fazer a lide. Ele não faz segundo grau, ele só ouve, constrói uhum. lá, né, o processo e depois dali vai embora. E como é necessário essa justiça Só que os itinerante nos juízes cíveis interiores? alegam que estão sobrecarregados e a trabalhista, quando chega lá, vai esperar 4 anos. E eles não são pagos para advogar, julgar processos trabalhistas que eles não são do judiciário trabalhista. Eles não têm vínculo nenhum, né? Assim, são varas únicas que fazem o cível e o Que é o que não trabalhista. acontece nos países desenvolvidos. O juiz é juiz de tudo. Sim, sim. O nosso sistema é diferente, de fato. Não tem. Eu acho até diferente quando uma pessoa fala que foi fazer uma pós-graduação em Londres, né? Mas o direito é tão diferente. 3 anos para fazer direito nos Estados Unidos. O direito no Brasil, ele Que é tem as suas 5. peculiaridades tão profundamente ligadas ao sistema político do Brasil. Na América Latina, tem X número de faculdades de direito. América Latina toda. No Brasil, você tem quase 2.000 faculdades. Eu acho um absurdo. Ensina o quê? Não sei. Não sei. Eu sei que. Preparar para concurso público. E que não passa também. Passa. Passa para aquela analista De cada técnica. 10 que faz concurso público, 3 que fizeram direito passam. Porque os outros não fizeram. Passa para aqueles cargos de técnico, analista, que é necessário. Você sabe Precisa quanto ter. ganha um analista do Judiciário Federal? Ganha bem, ganha muito bem. 18 mil. Mas a prova tá puxada. Mas você vê, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve concurso recentemente. Um número de vagas absurdo. Precisa, não tem funcionário. O ano passado eu dei uma aplicação para um concurso público. A pessoa passou. Porque eu fui na trabalhista, que tinha, e tinha essa questão constitucional também, Uhum. e tinha a questão eleitoral. Eu gosto da Justiça do Trabalho. Eu acho que Eu dei é aula um. de aplicação para ela lá no Senac, que tem em Copacabana, que tem um Uhum. espaço lá, fica uma biblioteca. Sentei lá com ela, com notebook, 2 meses, 60 dias, 2 aulas por semana, ela passou batida mesmo. Eu gosto da Justiça Já do tomou Trabalho. posse, foi para uma cidade, não sei para onde aí. Aí tem disso, né? De ir para os interiores. Eu gosto muito da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, Roberto, Você não gostava, não. Não gostava, é verdade. É verdade, eu não gostava. É verdade. Você me ajudou muito
nesse olhar social, político, de que Agora a vai justiça. ficar público, né? Que a gente está dando a entrevista aqui, está falando, que se fala, o pessoal não é assim não. Muitas coisas acontecem que ninguém sabe da nossa vida, né? É, Nem precisa saber, né? é verdade. Mas voltando à questão foco, que é a justiça, judiciário, a advocacia, como é que você vê daqui para frente? Com a inteligência artificial, com a globalização, as coisas mais às claras, Sim, sim. Você tocou em pontos chaves, assim. mas vamos falar na volta. E agora nós vamos para o intervalo. Já voltamos com Conexão News aqui pela Max TV HD 525 da Claronet, arroba TV Conexão News no YouTube. Até já. Voltamos com o programa Conexão News. Nós estamos aqui com a doutora Heloísa Helena Ribeiro. Gostou da primeira parte? Gostei. Agora vem chumbo Deixa grosso. eu conversar com você. Comigo? Só que vai acontecer aqui. Aqui pela Claronet, né? TV Max e pelo YouTube, arroba TV Conexão News. Nós estamos gravando aqui, ó, essa beleza, no Campo Olímpico de Golfe. Doutora Heloísa, evoluiu bastante depois que nós conversamos, né? Quanto tempo tem isso? Mais de um ano, né? Mais de um ano, com certeza. Quase mais de 2 anos, quase. A pergunta que nós falamos no primeiro, que a gente parou para o break do intervalo, nós vamos dar continuidade. Tem solução? A inteligência artificial é uma ferramenta importante. Mas é referência para o problema que atravessa essa briga de judiciário com advogado, essa Não, cabeçada que está dando aí. não, Você não. parece pipa sem rabo, pô. Roberto, a inteligência artificial, ela é lógica. As relações humanas são complexas. Não tem como você entregar na mão, né, da inteligência artificial a interpretação e a decisão ou a construção de uma tese em cima de situações complexas. Como você vai lidar com a inteligência artificial para resolver problemas de direito de família? Relações entre pais e filhos e ex-maridos e ex-esposas, avós e Não é avós e advogada que crianças. faz direito de família, não tem filho. E nem foi casada. Ela lida, ela é Ela quer o técnica, cliente. ela quer o cliente. Mas pode ser um profissional técnico ou muito ouvinte, muito paciente, que tem vocação para aquela área. Você, quando estava com o escritório que não tinha trabalhista, e que através do seu pai eu fui parar até você e nós tivemos aquela conversa, eu vendi para você a Justiça do Trabalho sob o meu olhar. E você comprou e gostou. Porque foi um olhar social, foi um olhar social, um Não olhar foi revanchista. Não, não foi. Foi um olhar sobre como a economia, como você observa a economia. Eu sempre trabalhei para o empresário, e como o direito do trabalho, assim como o direito tributário, é uma dor para o empresário. E quando você atua no direito do trabalho e você está dentro da empresa, estudando aquele segmento, lidando com o empresário, o dia a dia da empresa dele, não tem como não lidar com o direito do trabalho. Já era uma necessidade minha, mas eu realmente não gostava, porque é mal visto, né? Como você disse, o patinho feio do direito. E quando você trouxe para mim a visão Do judiciário. social, a visão do Patinho feio do judiciário. judiciário, mas quando você trouxe para mim a visão sobre o direito do trabalho, sobre o aspecto social, político, do Brasil, das empresas, dos investimentos, aí a minha cabeça, eu falei, é verdade. O empresário, eu tenho muita experiência nessas relações de trabalho. Já tinha lá as raízes, fui da CGT, diretor de Relações Internacionais da Lembro. CGT, participei dos dissídios coletivos na Justiça do Trabalho, frequentava os debates, as mesas redondas,
e pela CGT viajei para fora para ver os direitos. O único país que tem direito de trabalho frenético, como é no Brasil, é o Brasil. É. Impressionante, né? Quando foi na implantação do Mercosul, que fui assessor do Procurador-Geral do Mercosul, tive um assessor, eu viajava e até representava ele nos lugares e tudo, nos conclaves, né, que eles falam. Você sabe que não deu para fechar esse link, essa conexão trabalhista com as legislações da Argentina, do Uruguai, do Chile, porque é totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso que é isso? 22 artigos, quase 2.000 enunciados. Por que é isso tudo aí? Ah, porque tem, na época, não sei quantos milhões, acho que tinha 25 milhões, ou 18 milhões de ações trabalhistas, que aqui só tem 3.000. E agora com a escala 5x2? Aí vai entupir o judiciário de novo. Você sabe o que aconteceu com o judiciário? E como eles vão decidir isso? Quando algum, Ninguém sabe. quando algum juiz falar com você, principalmente os Manaus, você chega para você, sabe por que o judiciário trabalhista ficou desse jeito? Que vocês quiseram tirar a representação paritária, classista, da Justiça do Trabalho e venderam para o governo, com apoio do Lula, do Fernando Henrique, que os classistas não eram necessários, que eles resolveriam todos os problemas sozinhos, sem precisar dos classistas. Foi um erro. Mas eles tinham que fazer o lobby deles. O acordo que foi feito é o seguinte: tá bem, nós te damos carta branca na Justiça do Trabalho. Tiramos eles, vocês vão nomear os juízes no lugar deles. Não dá para mexer. Vai extinguir o cargo não pode extinguir. O cargo já está na nomenclatura da Justiça, na estrutura. Então vocês vão ter que nomear 18 juízes aqui, 5 aqui, 10 ali. Foram 300 e poucos juízes trabalhistas que estavam com esse contrato temporário. Mas a gente vai dar para vocês a execução fiscal da Previdência. Aí todos os processos previdenciários foram para onde? Para a Justiça do Trabalho. Então, uma prateleira, por exemplo, quarta vara do trabalho. Eu fiz esse estudo na época. Eu fiz parte dessa comissão que estudou isso aqui no Rio de Janeiro. Tinha, na época, 5.000 processos parados nas prateleiras. Rodando juiz. Ninguém queria ficar porque a pressão era muito grande para sair, entrar, ficar um ano, uns 8 meses, saía, botava outro, tá? Mas não, só entupindo cada vez mais. Quando entrou a distribuição pro rata para o Estado do Rio de Janeiro, as ações fiscais de cobrança de INSS, etc, todas as pendengas, multas, tudo. Só na Justiça do Trabalho, da quarta vara trabalhista do Rio de Janeiro, aumentou 35%. Quer dizer, mais processo para juiz julgar. Julgamento de ofício, porque não tinha oitiva, não tinha nada disso, não tinha audiência, nada disso. O juiz tinha que fazer. Então, e os funcionários continuavam sendo os mesmos. Quem que ia fazer? Tem que fazer, tem que formatar num juiz assinar, né? Parou também a execução fiscal. Os trabalhos estavam parados, está até hoje lá. Esse lixo está lá. Eu ia mencionar isso. Eu falei, capaz de estar até hoje lá. Né? Foram digitalizados e estão... Quando foram digitar, o último tribunal no Brasil que mandou o acervo, ou seja, o estoque, para o CNJ, para colocar aquele número único, foi o Rio de Janeiro. Porque o escruncho, o roubo ali dentro era tão grande. Ah, sim. Sim, isso que você falou dos juízes classistas, né? Conhecemos um que na época Foi assassinado. Sei porque sou amiga do filho, né? Da família, então desde muito nova participei ali vendo aquele contexto político. E eu, quando cheguei na Justiça do Trabalho, eu cheguei como jornalista, um puta de um jornal nas costas, aquela tribuna da imprensa, que estava funcionando ainda, e cheguei com cultura jurídica. De experiência, inclusive, na área trabalhista por causa da CGT.
como sindicalista. Uhum. Então não dá para contar historinha para mim. E os sindicatos também, hoje, a participação dos sindicatos hoje é muito pequena. A participação dos sindicatos hoje, ela é muito pequena. Se isso é bom, se isso é ruim, eu com os meus 15 anos de advocacia ainda não sei te Quem não dizer. aceita hoje a fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Comum são os próprios juízes comuns, porque vai. Não, eu não sou de acordo. Não, você pode não Acho estar de acordo, mas existe essa impossível. proposta parada no Congresso, é um estudo muito Muito, denso, mas que lá atrás, no meu tempo, esbarrou nisso aí, os juízes não queriam. Por isso chama-se patinho feio de judiciário. O apelido dado à Justiça do Trabalho de patinho feio de judiciário foi por causa disso, porque houve a rejeição dos magistrados cíveis. E federais também. Federal, então, nem se fala. mas é impossível o juiz, da justiça comum lidar com os processos da justiça do trabalho, que é uma justiça especializada. Ele não vai entender Não vai nada. entendendo. O que é isso aqui? Está todo mundo preso aqui. Cala a boca, está todo mundo preso aqui. É. E, Luísa, Ainda mais as você tem uma audiências. coisa, doutora Luísa? Fiz uma diligência que eu não queria estar, que eu conheci até o magistrado, uma vara do trabalho, por causa de um problema que teve ali. Quando eu cheguei lá com outro desembargador, porque na realidade trabalhei no tribunal, então era desembargador trabalhista, né? Uhum. Ah, o juiz estava fazendo uma audiência, das partes aqui, que eu entrei, ele, poxa, era a última, né? E a funcionária falou, pode entrar lá, eu fiquei lá no gabinete, daqui a pouquinho eu estou ouvindo ele falar, eu saí, botei, e tal, eu fiquei ali, ele falou, só um minutinho que eu já estou terminando já, isso aqui é a última, mas vai ser rápida. Tá bom, excelência. Aí sentei ali e fiquei assistindo, né? Aí, pronto, chamou ele. Tá vendo esse terno aqui, esse paletó? Qual é a cor dele? É, cinza, sei lá, marrom. Então, se eu perguntar para você isso, assim, você tem que falar a verdade. A verdade. Se você olhou para esse paletó e disse a cor certa, você está falando a verdade. Porque se você mentir, quando você voltar aqui com as perguntas que eu vou fazer, você vai sair preso, algemado, vou te jogar no camburão, você vai para federal. Pô, cara, tem medo de falar a verdade e ser preso. Eles ainda falam isso. Ainda fala isso. Não sobre o paletó. Caraca, quando terminou, eu falei assim, puta, não posso falar, tô na TV aberta. Falei, caraca, fulano. E eu levantava os dois advogados com cara de pateta. Eu pegava o advogado da empresa, do empregado, e levantava da mesa, na hora. Isso é coação, cara. Coação. Mas aí é que tá. E olha que ponto que Que você. técnica. A justiça do trabalho, as audiências. Eu já me levantei de audiência e saí. Claro. Já me levantei e saí. Virei pro meu cliente e falei, vamos embora. E ele, assim, o empresário, dono de empresa, já lido com muitos processos dele, e Eu sei que você faz isso. me levantei e saí. Me levantei e saí. Você ainda vai ser uma boa advogada. Mas olha, nós estamos falando da questão trabalhista, que está na nossa sinopse aqui da entrevista, mas vamos falar um pouco da atividade empresarial da advocacia. Existe uma mística de que o advogado não pode ter empresa. Eu acho isso errado. O advogado Se o engenheiro é um pode, empresário. o arquiteto pode, o médico pode, por que o advogado não pode? O advogado é um empresário. O meu escritório é uma empresa. Eu tenho funcionários, eu tenho advogados associados, mas eu tenho funcionários, eu tenho Botar financeiro. uma briga para vocês terem CNPJ, né? A gente fica vinculado à OAB, né? Vinculado à OAB, mas é uma gestão empresarial. A OAB nos Estados Unidos é autônoma, ela não tem vínculo, não tem, a Constituição não diz que tem que ter uma ordem dos advogados nos Estados Unidos. Não tem. Aqui os nossos escritórios aqui são todos. Algum jurista influente aí enfiou isso na Constituição, né? Acho que o Saulo Ramos estava dormindo, o cara botou lá e o Saulo Ramos assinou, né? É. Mas olha, eu não tenho que. Eu não tenho. Eu tenho estado mais próxima da OAB E e vocês têm escritório de contabilidade.
Uhum, fazer a contabilidade do teu escritório. uhum. Imposto de renda, honorários, custas e tal. Dinheiro que entra, que sai, tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter alguém que faça, Sim. É como uma empresa. como uma empresa. Como uma Eu acho que é empresa. um falso pudor, não acha? Sim, sim. Mas também, mas a advocacia, e aí, isso que você está falando, eu vou trazer, posso trazer um pouco para o que a gente estava falando antes sobre o futuro? Isso é o futuro, exatamente. É, porque ainda é uma profissão que precisa ter certos cuidados. Ela precisa ser, sim, fiscalizada, ela precisa sim ser Ter a orientada. ordem fiscalizadora. Precisa, precisa, precisa. Não pode ser uma ordem de conluio, não, né? O Do amigo do advogado, amigo, não. não, de jeito nenhum. E nem o Você tem um episódio lá rolando lá onde você está, que está debaixo do tapete, que tem coisa suja pra caramba. De advogado contra advogado. não, tem Isso não muitos, deveria acontecer. tem Até entre muitos. eles mesmos, eles deviam se entender e não levar isso para Mas aí aí tapetão, o não. advogado ele está subordinado a um código de ética que muitas vezes ele não respeita. E que tem que ser respeitado, e ele existe para ser respeitado. Quando a gente, aí vamos vir agora para a inteligência artificial. E agora, o código de ética precisa encontrar esse uso da inteligência Na artificial. advocacia criminal, a polícia não respeita advogado, embora ele possa precisar do advogado lá na frente. O juiz não respeita o advogado. Aí a gente entra Aí, com a questão da valorização da advocacia. O aí, advogado ele tem que ser o mas isso, primeiro a se respeitar mas, e a se dar o respeito. mas acontece que isso aí está há 100 anos discutindo isso. Está que nem o voto censitário. Está há 100 anos discutindo isso. Sabe por quê? Se você não se preparar, procurar meios para que você entenda como funciona o judiciário, Com certeza. porque olha só, doutora, um advogado pediu para ir uma vez lá com ele despachar um processo. Eu conheço todo mundo, não fui lá nem como terceiro interessado, nem coisa nenhuma. Fui junto com um advogado. Aí a diretora da vara falou: entra lá, o doutor Fulano, não vou falar o nome, nem a vara. Te conhece, entra lá com o advogado. Eu falei: não, mas pega mal. Eu falei: não, pega mal nada, vocês são da casa, não tem esse problema não. Aí o advogado chegou lá com a petição, entregou a petição para ele, que era para suspender um leilão todo irregular, que o leiloeiro estava pá, na casadinha. E eu peguei essa informação. Eu fui lá com ele. Ele falou: pô, Roberto, me tira dessa. Eu falei: vou lá com você. Cheguei lá, plá, 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 plá. O outro querendo fazer bonitinho, né? O juiz na minha frente. Ele falou: fulano, o cara está pedindo para você 90 dias com essa petição aqui. Lógico que pode ter agravo, pode ter um monte de coisa, mas se você suspender aqui o leilão, corrigir o edital, que não colocou o ônus que tem aqui nesse processo, dá a impressão que a pessoa está rematando um apartamento, um imóvel, uma beleza, sem inquilino, sem nada. Isso tudo tem que estar no edital. O edital ele é descritivo também, não é, doutora? Ele não é só informativo. Tem que estar lá. Se tiver ônus, também tem que estar. Os, quanto ele deve, não precisa colocar no edital, mas diz que há pendência de condomínio, há pendência de IPTU. Aí ele vai lá no leiloeiro, se informa, o leiloeiro tem uma ficha e vai dizer os valores. O edital ele não pode ser omisso, né? E o regramento daquele leilão ele Não. é determinado por E aquele a lei edital. dos editais e licitações prevê isso tudo, até para a arrematação de leilões de empresas, para entrar em concorrências. Muito bem. Eu cheguei, falei: ô fulana, tenho vontade até de falar, eu quase falei, presta atenção, ele está te pedindo 90 dias. Você está querendo dar 10 anos para ele? Eu falei: que é só aqui, de saída, essa família tem 4 menores púberes. Cada mãe são separados, pai e mãe. Então cada um vai entrar com embargo de terceiro. Você vai ter que julgar todos esses embargos aí. Caraca, Roberto. E hoje todo mundo sabe fazer leilão, né? Hoje leilão, eu abro a internet,
A leilão é a bola da vez. Depois ele me encontrou, foi aonde? Foi lá no Rio. Roberto, você não tem que ser jornalista, né? Não tem jeito. Eu falei, Eu adoro leilão. você não quer ser jornalista também? Entendeu? Então, as coisas são complicadas. E os leilões da Justiça do Trabalho? Você sabe que a Justiça do Trabalho, Praça pública a ainda? CAEX tem, Ainda tem? tem. Nossa, isso é tão Não arcaico, é? A cara. CAEX é uma luta. E agora a CAEX, Aí bota um você ad hoc lá, um funcionário para fazer, né? Não, agora os leilões na CAEX, eles são unificados e você tem que se habilitar e você tem que fazer pelo Google Time, né, o Teams, desculpa, pelo Google Teams, Mas da todo Silvia não é mundo assim, ali. não. Não, não é. Mas a CAEX está Mas isso aí é para blindar, para eles Isso é recente, isso faz o favorecer. quê? Um mês que Aí foi só o amigo dele que vai saber que vai ter o pouquíssimo leilão lá para ir um tempo. só arrematar. Os leilões da CAEX. Leilões da CAEX Rio de Janeiro, leilões da CAEX São Paulo. É um juiz da CAEX. Eu já estou com 77. Eu não vou voltar para esse mundo, não. Vou ficar onde me mandarem, cara. Mas aí você me impulsionou, agora eu tô lá me divertindo. Tem que levar na sacanagem. Desculpa a expressão, telespectador. Não. O direito é advocacia vocação. Você tem que gostar. Tem que gostar de estudar, tem que gostar de pensar, tem que gostar, não é de brigar, mas de lutar. O Tem direito que é uma gostar de luta. ganhar, né? E gostar de ganhar também, claro. Mas direito é luta. Porque um cliente fala para o outro. Essa aí é uma Sim, pitbull, bota lá, bota lá. sim. É a luta pelo direito. Eu não li. Qual o livro que você falou no início? Pontes O de Miranda. Você falou, você Ponte lê Miranda. Pontes de Miranda? Li, mas eu não sei se eu li Mas é exatamente o que naquela época você. do direito romano ainda, né? Eu lembro que no início da faculdade eu não li Miguel Reale, mas eu li Rudolf von Reale Júnior. Hering. Miguel Reale Júnior, aquele livro Princípios do Direito, mas eu li Rudolf von Hering, que fala sobre a luta do direito. E a minha advocacia é aquilo ali, é a luta, é lutar. Não tem processo perdido, mas também não tem, e também não tem Tem que processo ler Voltaire ganho. também, Montesquieu, Eu li O Príncipe, Descartes, eu li Antoine de O Saint-Exupéry. Príncipe, eu li É. Isso tudo para o direito é uma beleza, porque você entorta o Maquiavel. chifre do juiz na hora. E começar de gracinha, principalmente tribuna, lá no TJ, ou no segundo grau, né, que eles falam. Aí você chega lá e acabou. O advogado ainda tem que ter essa oratória, ele ainda tem que ir para as Você tem sustentações 5 orais minutos. e falar. Tudo em 5 minutos. Tudo em 5 minutos. Ainda é 5 minutos, não? Ainda é. Mas dá para falar em 5 minutos. Dá para falar. Só para encerrar, vou te contar um episódio, viu, gente? O povo gosta dessas histórias, né? Eu sei que vocês gostam. Eu, numa audiência, numa sessão lá do tribunal, sentado aqui, os outros desembargadores, tinha uma desembargadora aqui, que era desembargadora de carreira, porque fez concurso lá no Rio Grande do Norte, e não sei o que e tal, e eu aqui um simples contratado, né? Juiz contratado, temporário, que eles falam. Temporário. Aí, mas preparado, né? Preparado. Tá, entrou a pauta, eu revisor, na época tinha revisor e tinha relator, eu era relator desse processo. Um empregado numa empresa pegou uma empilhadeira, saiu que nem maluco, derrubou tudo, quase matou um colega. Aí pararam lá, tiraram ele da empilhadeira e tal, e deram uma justa causa nele. O processo ficou primeiro grau, segundo grau, o advogado valente pra caramba na tribuna, falou, pô, esperneou, chorou, jogou paletó pro alto. Aí fez a sustentação oral dele. Porque eu estava negando, estava mantendo a decisão de primeiro grau. A justa causa. Estava mantendo. Ela queria, a revisora queria me elidir a justa causa, e eu mantendo. Manter uma justa causa é muito difícil. Justa causa ainda é Não, ainda é muito mas presta atenção. delicado. Aí, quando colocou na pauta, eu li o voto, né? Plá, 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 e citei lá Karl Marx, a Uhum. questão da mais-valia. Que a mais-valia foi dada, ele recebeu todos os direitos, mas foi dentro da justa causa. O que é a justa causa? Ele perde só levantar o fundo de garantia e mais lembra. Aviso prévio. É uma besteira. Uhum. Mas a briga era de vaidade, do advogado com o outro, da empresa. Esse é eterno problema, né? Uhum. Aí ela, mas
douto juiz classista Roberto Monteiro Pinho, Pinho, conhecido aqui no tribunal, com aquele sotaque lá da Rio Grande do Norte, né? O senhor não acha que isso aí vai macular a vida toda da pessoa e tal? Eu falei, quem procura acha, né? Eu só acho que é o seguinte, nós temos que moralizar. Uma pessoa que se alcooliza e depois vai para o trabalho e na hora do almoço ainda bebe, segundo estão os testemunhos aqui dos colegas, que ele bebeu mais álcool ainda, porque bebia cachaça mesmo, Uhum. as coisas bravas aí. Ele é irresponsável. Não, mas a empresa poderia ter o afastado temporariamente para ele ter um tratamento. Isso é problema do INSS, não era problema da E empresa. agora com a NR 01? 01? Não, deixa o número para lá. É, que você é obrigado a ter que dar para esse funcionário. Claro que isso é muito bom, mas todo um tratamento, um apoio psicológico, Manda ele para não casa do pode juiz, fazer para uma dormir na cama com o juiz e a demissão. mulher dele, pô. Pô, o que é isso? Ninguém é palhaço. Aí vem as questões da saúde mental, Veja bem, só para encerrar, e aí, porque ela vai impactar diretamente com essa questão da moralização. né, aí ela insistiu, eu falei, doutora fulana, vou falar, não tem problema dela se aposentou. Maria das Graças é o nome da mulher. Olha só, a senhora era Maria das Graças, mas mediante essa tua insistência em manter ele, eu não vou ele, eu vou manter meu voto. A senhora não quer retirar de pauta, pelo menos para examinar? Eu falei, não, porque a senhora vai querer passar no meu gabinete para conversar sobre o problema? A senhora não acha que está indo longe demais, não? Olha só, a partir de agora, a senhora já não é mais Maria das Graças. A senhora já agora, seu nome é Maria da Desgraça. Nossa, que loucura. A toga, jogou a toga, saiu chorando, o óculos caiu, ela pegou, foi Isso é um absurdo, excelência. É, na com presidência. O certeza. presidente Conselho falou que você não pode mandar embora, que eu tenho um contrato com o governo. Tá vendo aí como que a gente vive com juízes, não podem ser mandados Não embora podia. porque tem uma Mas contratação vitalícia. E eu sou eu contra sabia disso, por isso esse que eu cargo passei esse. vitalício do magistrado. Passado um tempo, teve um evento lá, tomou posse um juiz de primeiro grau conhecido, me convidou, fui lá, tá ela lá. Você aqui, eu falei, vim mas já me perdoou, já estou sabendo, tal. A filha dela, é esse que falou com a senhora daquele jeito, mamãe? Ah, meu Deus. Eu sei que foi um problema. Foi um problema, com Hoje a certeza. entrevista foi boa, né, gente? Então tá, ficamos por aqui. Olha, muito obrigado pela sua presença, Adorei. tá? Foi muito bom ter vindo, o papo foi muito bom, bem interativo dentro do tema que a gente abordou aqui, diferente, né? E a Mas gente podia ficar conversando mais horas e horas, né? fazer 10 horas de programa. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Aqui é TV Max, canal 525 da Claro Net e também no YouTube, @TV Conexão News. Um grande abraço, o programa vai ao ar às 22h30 no domingo e nas terças-feiras às 23h30 também. Às vezes 40, mas fica ali que o programa entra direitinho, se já não estiver no ar. Às vezes entra antes, né? Então, até a próxima vez. Obrigado. Campo Limpo de Golfe, ó, beleza.